Oi, gente, a paz do Senhor. Vamos dar sequência, né, à nossa série de escatologia. Hoje, talvez o vídeo fique um pouquinho mais longo hoje, porque a gente vai falar de um tema que para mim, é um tema muito interessante e foi uma grande descoberta também, né, ao longo do tempo, quando a gente vinha estudando. A gente vai falar sobre o reino de Deus, ele já e ainda não. Então, é algo bem interessante. A gente vai fazer um passeio pela Bíblia e talvez eu vá dar uma desacelerada, porque às vezes eu tento correr para não deixar os vídeos muito longos, mas eu acho que o mais importante é que a palavra ela seja transmitida, que a mensagem ela seja transmitida. Então eu vou tentar ir com mais calma, com mais tranquilidade, para que vocês consigam entender e acompanhar todo o raciocínio desse tema de hoje. Então, quando a gente fala do reino de Deus, a gente fala de algo que é muito conhecido pra gente, né? A gente fala muito sobre isso. O reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Mas o que realmente é esse reino de Deus? Esse reino de Deus ele já está estabelecido, ele será estabelecido no futuro. Como é que isso funciona? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é algumas bases bíblicas, né, falando sobre o reino de Deus. Então, a gente vai abrir a Bíblia aí primeiro em Mateus 3:2, que a gente vê falando, né? E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é a mesma coisa, né? Sinônimo para falar, para se referir ao reino de Deus. A gente ainda tem Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A gente tem também no 10:7, que fala, peraí, deixa eu chegar lá. O 10:7. Antes do 10:7, na verdade, tem o 7:21 que eu tinha separado aqui. Nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então ele também faz mais uma alusão a esse reino. Aí sim a gente chega no 10:17, no 10:7, perdão. Cadê? E indo pregar dizendo, é chegado o reino dos céus. Ou seja, estamos falando de reino. E aí a gente ainda tem aqui, para poder finalizar rapidinho essa parte, João 3:5. 3 a 5, que fala, né? Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então a gente nem vai falar muito sobre essa questão da entrada no reino dos céus. No momento a gente vai tentar falar um pouco mais sobre o reino mesmo. O que é o reino? Então quando eu fui pesquisar no Google, né, quando você bota lá reino, o significado de reino, ele diz assim: é um país, um estado, governados por um rei ou rainha. Ele ainda fala que pode ser uma monarquia, que a gente sabe, né, que um governo monárquico é que tem alguém que reine sobre ele. O conjunto dos súditos de uma monarquia. Então ele traz isso como significado de reino. E ainda dentro da minha Bíblia aqui, uma Bíblia, né, a Bíblia palavra-chave, quando você pesquisa o significado de reino aqui pelo original grego, né, que significa basileia em grego, ele fala em governo, reino, reinado, domínio, o exercício do poder real, domínio. Então, assim, ele vai trazendo sempre é como se fosse um local, você tem um espaço, você tem um ambiente e você tem alguém que domina sobre aquilo. Então, a primeira pergunta que vem na cabeça é que todo reino ele precisa, né? Do quê? Do que precisa um reino? Se a gente não tem alguém que domine sobre aquele determinado espaço, digamos assim, a gente não tem um reino constituído, né? Pelo menos não no sentido do significado que é trazido aqui. Então, todo reino ele precisa de um rei, ele precisa de um governante, ele precisa de alguém que conduza, ele precisa de alguém que indique. E aí a gente entra, né? O que é esse reino de Deus? Se reino é um local, é um espaço, como a gente viu, né? Um país, um estado que é governado por, né? Um rei, uma rainha, ou por algum outro tipo de representação, mas que tem um governo, então o reino de Deus é o governo de Deus, é o domínio de Deus. E aí a gente entra na questão, né, das dimensões desse reino de Deus, das especificidades do reino de Deus. E aí eu vou trazer 3 dimensões, 3 especificidades, que uma primeira é o reino eterno. O reino de Deus, ele é eterno. Ele reinou no passado, a gente viu ele com um domínio sobre a nação de Israel, um domínio direto, em que ele governava, em que ele ditava as leis, em que ele regia, olha, você vai fazer guerra com esse país, você não vai fazer com esse, você vai seguir por aqui, você vai por ali. Então havia um domínio de Deus sobre a nação de Israel.
Assim como há um domínio de Deus sobre toda a terra, mas enquanto o reino mesmo, ele reinava sobre Israel, é um reino do passado, é um reino do presente, a gente vai falar isso um pouquinho mais daqui a pouco, e ele também é um reino do futuro, então ele é um reino eterno. E aí as outras duas dimensões é sobre a questão espiritual e a questão literal, e a gente vai falar um pouquinho mais disso agora, né? Quando a gente passa para o ponto em que a gente fala o reino de Deus no presente, o reino de Deus já. O que é o reino de Deus no presente? O que é o reino de Deus já? A gente fala de um reinado que é espiritual. E aí a gente vai ler lá João 18, do 33 até o 37, que fala assim: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Pilatos fez uma pergunta para Jesus. E aí Jesus ele responde: Tu dizes isso de ti mesmo ou disseram tu outros de mim? Ou seja, você está perguntando de você ou alguém falou que eu sou, né? E aí Pilatos responde: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Aí Jesus responde: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Mas agora o meu reino não é daqui. O 37 ele fala: Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Jesus ele veio trazer testemunho de um reino, mas que ele disse que não era daqui agora, nesse momento. Por que não é daqui agora? Porque um reino ele requer um rei dominando. Nesse momento a gente não tem Jesus ou Deus como rei dominando sobre toda a nação como um todo. O que é que nós temos? Um reino espiritual, em que nós decidimos no nosso coração e temos essa oportunidade de dizer assim: o Senhor domina sobre a minha vida, o Senhor reina sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre a minha mente. Um reino, ele tem leis a serem seguidas. As leis que nós seguimos hoje são as leis do reino de Deus, são as leis do reino dos céus, que pode não estar estabelecido como um reinado físico, literal, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas que está estabelecido como reinado espiritual, porque nós nos baseamos por ele, né? Então fica aí o convite, você que quer fazer do seu coração um reino de Deus, aceite, levante suas mãos e diga: Senhor, eu te aceito como o meu governante, como o meu Deus, como o meu Senhor, como quem dirige os meus passos, como quem me conduz. Eu quero seguir as tuas leis, que são as leis mais maravilhosas, gente. Isso aqui é pano para manga, que dá para falar sobre as leis do reino dos céus. Mas são leis maravilhosas e que todos nós, enquanto cristãos, né, aqueles que dizem que têm Deus como dominador do seu coração, como dominador do seu reino, como aqueles que se dizem e se estabelecem como reino de Deus, precisam agir como tal. Então, o reino de Deus que nós estamos falando, o reino de Deus já é o reino de Deus espiritual, que está sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações. E o que é o reino de Deus ainda não? É aquele reino que vem no futuro. E aí eu vou pedir para vocês abrirem Atos, né? Se vocês quiserem ir acompanhando, Atos 1, a gente vai ler o versículo 6 e 7, que ele fala assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, havia uma expectativa de um reino físico, de um reino literal por aquelas pessoas. E aí a gente vai rapidinho para Daniel, né? Daniel 2:44, só para a gente ver também mais uma menção ao reino. Essa daqui é maravilhosa. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Então Daniel ele faz a previsão de um futuro, ele fala de uma profecia em que haverá um reino. E aí ele está falando aqui da profecia da estátua, né, e de todas as partes da estátua, e que é aquela parte da pedra, né? Então ele se refere a esse reino que virá, que é o reino de Jesus, e quando Daniel faz essa profecia junto com vários outros profetas, há uma crença de um reinado literal mesmo. E a gente vai agora também, só para finalizar essa parte bíblica, né, assim, de referência, Zacarias 6, 12 e 13, que ele fala: E fala-lhe dizendo: Assim fala e diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo.
ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Estamos falando aqui do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono e será sacerdote no seu trono e conselho de paz haverá entre ambos. Então, Zacarias, como vários outros profetas, eles profetizam um reino em que as pessoas daquele tempo de Jesus, eles tinham a expectativa de que eles iriam ver aquele reino acontecer. É tanto que tem toda aquela questão, né? Quando Jesus chegou, os judeus esperavam que fosse pegar armas para restituir o reino a Israel. A gente viu em Atos a pergunta que os discípulos fazem quando Jesus diz, olha, não cabe saber. Então a gente tem um reinado no futuro em que a gente aguarda assim um reinado literal. Então a gente falou que o reino de Deus ele é eterno, passado, presente, futuro. Falamos que o reino de Deus ele é espiritual porque ele já está em nós, na igreja, naqueles que aceitam serem dominados por ele. Jesus já nos permitiu ter esse reinado em nós e a gente também aguarda um reinado futuro em que Jesus ele virá, como a gente vê aqui, como redentor, como renovo. Um renovo que trará paz, que trará um domínio de honra, de excelência sobre toda a terra. Então é sobre isso que nós estamos falando, sobre isso que nós continuaremos falando mais para frente. Então que vocês meditem nessa palavra, aproveitem já o reinado agora, né? Porque o reinado do futuro de Jesus, infelizmente, nem todos vão conseguir acessá-lo, porque haverão algumas etapas até chegar lá. E se a gente não começar a aceitar esse reino no nosso coração agora, né, haverão etapas dolorosas pela frente para conseguir entrar nesse reinado literal, mais para frente, né, depois. Então, vamos aceitá-lo agora, reinar, que tenhamos ele reinando no nosso coração neste momento. Então, que Deus abençoe vocês. Espero que tenha ficado claro o reinado de Deus já e ainda não. E a gente fica também nessa expectativa desse reinado aí futuro também, né? Também. Então, Deus abençoe.